Olá, eu sou Yobe e estou aqui hoje para falar de um tema bastante interessante, que são ações. Na verdade, as ações constituem um ativo financeiro para aquela empresa que adquire ações. Ou seja, uma empresa pode comprar ações de outras empresas e estaria neste caso a fazer um investimento financeiro. Só que todo investimento gera retorno, mas também tem o seu risco. Então nós hoje vamos falar de retorno e risco das ações. Este tema é interessante porque estamos a ver atualmente que muitas empresas, quer a nível nacional, assim como a nível internacional, estão a enfrentar dificuldades devido à eclosão da pandemia de Covid-19. E isto tem implicações, obviamente, nos rendimentos ou nos ganhos que as empresas iriam oferir ao longo do exercício econômico. Esta pandemia só vem a mostrar que todo investimento tem realmente um risco, e o risco que estamos sujeitos atualmente é bem maior. Agora, do ponto de vista financeiro, o risco é mensurado mediante um indicador estatístico, que é o desvio padrão. Também nós vamos calcular aqui o valor esperado. O valor esperado, na verdade, o valor esperado de um retorno vai ser o retorno ponderado da ação. Isto é, vai ser o rendimento que nós iríamos oferir ou que nós iremos oferir da ação, olhando para possíveis cenários econômicos. Nós podemos estar numa situação em que o cenário econômico é pouco favorável, ou seja, é pessimista. Podemos estar numa situação em que o cenário econômico é favorável. Podemos ainda estar numa situação em que o cenário econômico é otimista. Então, ao calcular o retorno, assim como o risco das ações, é preciso considerar esses três cenários, porque sabemos que as ações na bolsa têm preços, ou o seu preço varia, né? Então não podemos estimar o retorno olhando apenas para um possível cenário. Isto do ponto de vista de análise e projeção financeira. Agora, a fórmula do valor esperado de um retorno é calculada desta maneira, isto segundo Lawrence Gitman, né? Temos aqui retorno esperado. Este R que estamos a ver aqui corresponde ao retorno. Eu até estou a fazer um círculo aqui com o cursor. Retorno esperado é igual ao somatório do retorno do ativo num determinado cenário vezes a probabilidade de ocorrência desse cenário. Nós podemos ter cenário 1, cenário 2, cenário 3. É por isso que vem aqui somatório. Podemos ter retorno 1 para cenário 1, retorno 2 para cenário 2 e retorno 3 para cenário 3. Probabilidade de ocorrência de cenário 1, probabilidade de ocorrência de cenário 2, probabilidade de ocorrência de cenário 3. É por isso que a fórmula já mostra que, para calcularmos o valor esperado de um retorno ou retorno médio, consideramos este somatório, certo? Então, temos aqui a legenda. Na legenda nós temos retorno esperado para o resultado J. Né? Retorno esperado, por exemplo, o resultado J pode ser cenário pessimista ou um cenário em que há recessão econômica. Probabilidade de ocorrência do resultado J é a probabilidade de ocorrência de um cenário de recessão, né? Conforme eu disse aqui. E é o número de resultados esperados. Mas ok. Esta fórmula pode ser melhor entendida se observarmos os dados constantes na tabela 1. Na tabela 1 nós calculamos o retorno esperado do ativo A, que é a ação A. Olhamos para este ativo em três cenários: cenário pessimista, mais provável e otimista. E aqui, logo a seguir, na
na segunda coluna, temos a probabilidade de ocorrência desses cenários, pessimista, mais provável e otimista. O total das probabilidades deve dar 100%. Então, a probabilidade de ocorrência de um cenário pessimista é de 25%, a probabilidade de ocorrência de um cenário mais provável é de 50%, a probabilidade de ocorrência de um cenário otimista é de 25%. Depois temos os retornos que esperamos para cada um dos cenários. Se o cenário for pessimista, aqui na primeira linha, né? Se o cenário for pessimista, o retorno esperado para esse cenário pessimista é de 13%. Ok? Se o cenário for mais provável, o retorno esperado é de 15%. Se o cenário for otimista, o retorno mais provável é de 17%. Entretanto, a fórmula diz que nós temos que multiplicar o retorno esperado para cada cenário vezes a probabilidade de ocorrência deste cenário. É isto, né? Então, aqui nós temos, para o cenário pessimista, eu multiplico 25%, que é a probabilidade de ocorrência do cenário pessimista, vezes o retorno do ativo quando o cenário é pessimista. E aqui tenho o valor ponderado, que é o retorno ponderado quando o cenário é pessimista. O mesmo exercício faço para o cenário mais provável. Tenho aqui retorno quando o cenário é mais provável é de 15%. A probabilidade de ocorrência de cenário mais provável é de 50%. Quando multiplico 15 vezes 50, vai me dar este valor que aparece aqui na última coluna, que é de 7,5%. Okay? Podemos também apresentar os valores na forma decimal, não tem problema. Podemos usar números decimais, não tem problema. Depois tenho aqui, no último cenário, o retorno esperado quando o cenário é otimista é de 17%. A probabilidade de ocorrência de cenário otimista é de 25%. Quando multiplico, tenho um valor ponderado de 4,25. A fórmula já me diz que eu tenho que somar o retorno, volto aqui, então, não sei se estão a ver aqui onde está o cursor. A fórmula já diz que eu tenho que somar o retorno esperado para um cenário vezes a probabilidade de ocorrência deste cenário. É por isso que para achar este 15%, eu somei 3,25, 7,5 e 4,25. Quando adiciono esses valores aqui, tenho um total de 15%. Então, o meu retorno médio esperado é de 15%. Este 15% corresponde, volto a subir aqui, talvez já estão a ver aqui na fórmula que eu apresentei, o 15% é o valor de R. Acabei sinalizando aqui. O 15% é o valor de R. Estou aqui a girar o cursor aqui na fórmula. O valor de R é 15%, corresponde ao somatório dos retornos em cada cenário vezes a probabilidade de ocorrência desses cenários. O mesmo exercício fizemos para o ativo B. Então eu tenho aqui ativo B, cenário pessimista, a probabilidade de ocorrência é de 25%, retorno é de 7%, quando o cenário é pessimista. Multiplico 25 por 7, vai me dar o valor ponderado de 1,75. Faço o mesmo procedimento para os resultados aqui abaixo, né? Então, acabo tendo um retorno esperado de 15%. Conforme estamos a ver aqui, os dois ativos, ativo A e ativo B, apresentam o mesmo retorno esperado ponderado, que é de 15%. Okay? 15%. E aqui já vem uma explicação. Podemos observar que, de acordo com os três cenários apresentados pela economia, isto é, pessimista, mais provável e otimista, os dois ativos oferecem praticamente o mesmo valor esperado em termos de retorno. Daí que a decisão de escolha de um ativo em detrimento de outro implica, neste caso, uma avaliação de risco. Isto é, nós temos
ativos, ok, estamos aqui na página 2, nós temos ativos com o mesmo retorno esperado. Então, quando eu quero tomar a decisão de investir num ativo ou não investir, ou quando eu quero escolher em que ativo investir, já tenho que avaliar o risco do investimento. Então, o risco do investimento é determinado pelo desvio padrão. E é este que vai ditar se nós investimos no ativo A ou investimos no ativo B. A fórmula, esta é uma fórmula estatística. A fórmula já vem aqui, desvio padrão vai ser igual ao somatório do... Já temos a legenda dessas variáveis, né? Então, desvio padrão vai ser igual ao somatório, entre parênteses, retorno esperado para um determinado cenário, menos R, que é o retorno médio. Se forem a ver, tanto para o ativo A e para o ativo B, nós temos um retorno de 15. Mas nós temos que calcular desvio padrão para cada ativo. Desvio padrão para cada ativo. Então, eu hei de ver aqui, retorno esperado quando o cenário é pessimista para ativo A, menos o retorno médio ponderado do ativo A, elevado ao quadrado, vezes a probabilidade de ocorrência deste cenário. Lembrar que nós temos 3 cenários. Então, é por isso que aparece somatório. Eu posso começar aqui com retorno esperado quando o cenário é pessimista, menos o retorno ponderado, elevado ao quadrado, vezes a probabilidade de ocorrência do cenário pessimista. Então, isto vou adicionar ao retorno esperado quando o cenário é mais provável, menos o retorno médio ponderado, elevado ao quadrado, vezes a probabilidade de ocorrência do retorno, probabilidade de ocorrência do cenário mais provável. Para explicar melhor isto, eu elaborei aqui uma tabela, ok? Mas já vem aqui a informação. De um modo geral, quanto maior for o desvio padrão, maior é o risco deste ativo. Quanto menor for o desvio padrão, menor é o risco. Então, quanto maior for o resultado, quer dizer que este ativo oferece maior risco. Quanto menor for o resultado, quer dizer que o ativo oferece menor risco. Então, a abordagem mais comum é considerar o risco como sendo determinado pela variabilidade de qualquer outro lado do valor esperado. Mas ok, vou explicar isto melhor com a resolução do exercício aqui na tabela número 3. Na verdade, na tabela número 3, nós calculamos a variância. Nós sabemos que a variância, o desvio padrão é raiz quadrada da variância. Então, nesta tabela, nós temos aqui cálculo da variância, para depois só aplicar a raiz quadrada e determinar o desvio padrão. Então, eu tenho aqui retorno esperado quando o cenário é pessimista. Vou começar aqui a explicar esta tabela. Tenho aqui na primeira coluna, que é J, são os prováveis cenários. O cenário 1 é o pessimista, o 2 é o mais provável, o 3 é o otimista. Depois, na segunda coluna aqui, eu tenho, na segunda coluna da tabela 3, tenho o retorno esperado para cada cenário. Estão a ver, né? Então, quando o cenário é pessimista, o retorno é de 13. Quando o cenário é mais provável, o retorno é de 15. Quando o cenário é pessimista, o retorno é de 13. Estes são dados que nós já tínhamos naquela primeira tabela, na tabela número 1. Já tínhamos esses dados, né? São dados do ativo A, retorno esperado para cada situação. Nós calculamos o retorno esperado ponderado, que deu-nos 15. Então, está aqui o valor de 15. Estão a ver que é constante em todos os cenários, naturalmente. Então, o que nós vamos fazer? Nós aqui vamos aplicar a fórmula, aquela fórmula. Nós vimos que na fórmula nós temos RJ, que é o retorno esperado para cada cenário, menos o retorno ponderado. Então, eu aqui primeiro faço este cálculo, que é 13 menos 15, deu menos 2%. 15 menos 15 deu 0%. 17 menos 15 deu 2%.
Então, na fórmula vem que este resultado tem que ser elevado ao quadrado. Então, ao quadrado aqui tenho 4%, menos 2% ao quadrado dá 4%, 0% ao quadrado dá 0, 2% ao quadrado dá 4. Depois eu tenho aqui a probabilidade de ocorrência desses cenários. Cenário pessimista, a probabilidade de ocorrência é de 25%. Esses dados já tinham sido fornecidos na primeira tabela. A probabilidade de ocorrência do cenário mais provável é de 50%. A probabilidade de ocorrência... Desculpa, este é do cenário mais provável, este é do cenário otimista. A probabilidade de ocorrência do cenário otimista é de 25%. Temos aqui todos os dados. Totalizando, probabilidade de 100%. Então, a fórmula diz que eu tenho que multiplicar este resultado, estamos aqui na última coluna, a fórmula diz que eu tenho que multiplicar este resultado, que é RJ menos R ao quadrado, vezes as probabilidades. Isto olhando para cada cenário. Então, eu já tenho aqui, na primeira situação, a probabilidade, o RJ menos R ao quadrado deu-me 4%. Vezes a probabilidade, 25%, vai me dar 1. Aqui tenho 0%, logo a seguir tenho 0%, vezes 50% vai dar 0. No último cenário, RJ menos R ao quadrado, vezes a probabilidade, vai me dar 1%. Então, quando eu somo os valores, tenho aqui a variância de 2%. Então, com variância 2%, eu já posso calcular o desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Nós estamos automaticamente a aplicar esta fórmula que vem aqui embaixo, que é a fórmula do desvio padrão. Este procedimento que estão a ver aqui, somatório disto que eu acabo de sinalizar agora, somatório desta expressão que está aqui, foi feita na tabela e chegamos a 2%. Então, como o desvio padrão é raiz quadrada da variância, simplesmente o que nós fizemos? Aqui na fórmula substituímos o 2%, colocamos aqui, calculamos as raízes quadradas, deu 1,41. Então, portanto, o desvio padrão para o ativo A é de 1,41%. Certo? Na tabela 4, seguimos o mesmo procedimento para o ativo B. Para o ativo B. O ativo B está aqui. Eu só vou explicar para o primeiro cenário, que é para ver se vocês recordam da explicação anterior, mas o resto do procedimento é o mesmo. Então, temos aqui na primeira coluna o cenário pessimista, que é o 1, o 2 corresponde ao cenário mais provável, o 3 cenário otimista. Depois temos aqui retorno esperado quando o cenário é pessimista é de 7%, retorno esperado quando o cenário é mais provável é de 2%, retorno esperado quando o cenário é otimista é de 23%, isto aqui na segunda coluna. Então, na terceira coluna temos o valor esperado, ou retorno médio ponderado da ação B, ou do ativo B, que é de 15%, que nós calculamos anteriormente. Então, este é um dado fornecido. Agora, para usarmos a fórmula de desvio padrão, voltamos aqui. RJ menos R dá 8%. RJ no cenário pessimista é 7%, o R é 15%. Né? Temos aqui 15%, 7%. Como nós estamos a fazer RJ menos R, deu menos 8%. Dissemos que isto deve ser elevado ao quadrado. Ao quadrado dá 64%. Este 8%, depois nós elevamos aqui ao quadrado. Por isso que temos aqui o 64%. A probabilidade de ocorrência deste cenário é de 25%. Este dado já nos foi fornecido. Os dados da probabilidade já nos foi fornecido. Então, multiplicamos 64 por 25, deu-nos 16 aqui. Aqui onde temos 0, deu 0, aqui também deu-nos 16. Então, a variância para o ativo B deu 32. Lembrar que a fórmula diz que nós temos que somar essa expressão. Somatório
desta expressão, somatório desta expressão. Somatório, olhando para, quando se diz somatório, quer dizer que vamos pegar no resultado do primeiro cenário, vamos adicionar o resultado do segundo cenário e adicionar o resultado do terceiro cenário. É por isso que nós temos aqui a variância 32. Fizemos 16 mais 0 mais 16, deu 32. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, como temos aqui 32, calculamos o desvio padrão, deu 5,66. Então, o desvio padrão, desculpa, aqui houve um erro, não é ativo A, devia ser do ativo B. O desvio padrão do ativo B é de 5,66%. Então, já conseguimos notar aqui que o ativo A tem desvio padrão de 1,41% e o ativo B tem desvio padrão de 5,66%. Logo, o ativo B oferece maior risco, lembrando que os dois ativos têm o mesmo retorno. Os dois ativos apresentam o mesmo retorno ponderado, que é de 15%, mas desvio padrão é diferente. E, por regra, aquele ativo que apresenta maior desvio padrão quer dizer que apresenta maior risco. Eu iria parar por aqui e espero que vocês deixem os vossos comentários, também subscrevam-se no canal, deixem um like se gostaram da aula e estamos juntos. Tchau.